Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 321, hein? E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Eu sou Nádia Januário e desejo a vocês, queridos ouvintes, uma boa tarde. Muita paz, saúde e alegria. Participem conosco, enviando as suas dúvidas, sugestões pelo WhatsApp 11 98517 6385 da família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Para que vocês possam sugerir temas, então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Olha, Nádia, aqui quem fala é Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa, viu, Ale, viu, Ataíde, é desenvolver temas que nos levem à reflexão. E ele fala assim, aqui, né, de onde eu vim, para onde viemos e por onde viemos e para onde vamos. Isso tudo, sabe onde que está? Essas questões no livro Céu e Inferno. Está lá. Eu no começo não sei quem eu era, não sei quem eu sou, não sei. Aí tudo isso são questões que eu vou levantando. Então, essas são interrogações que frequentemente nós nos fazemos. E continue conosco até o fim do programa, porque hoje nós vamos falar sobre a destinação do espírito. Tudo isso numa visão clara do espiritismo, viu, Ataíde? Muito bem, Luiz. Eu sou Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. E estarei junto com os amigos, principalmente Luiz Leite, Nádia Januário, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos estão tendo oportunidade de realizar suas próprias criações em diversas áreas da vida social humana. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. É isso. E agora vamos à informação em colaboração com o nosso compromisso social. É aquela informação de manter nas nossas consciências a prevenção de alguns males de higiene, que estão, né? De higiene, alguns males que estão pela terra, é ligado muito mais à higiene, né, senhor Luiz? Isso. E realmente, hoje a gente tem várias bactérias, vários vírus, eu estava vendo aí, vírus que a gente não tem nem ideia nesse planeta. Acho que é naquela região que está falando de acho que é na África. Que região? África, é. É um vírus que aí as pessoas ficam assustadas. Não, é igual o corona, vai se espalhar pelo mundo. Não, ele não circula igual o coronavírus. Ele é de lá e não é novo. Mas já por vezes ele aumenta e aparece lá. Ele é de lá. Então, quantos tem lá? Quantos tem no nosso país? Quantos tem na toda nosso globo terreno, né? Muitas bactérias, muitos vírus. Então, se a gente não se precaver, a gente corre o risco de se envolver com essas bactérias, com esses vírus, né? Então, quando o senhor Luiz traz essa questão para nós, é nós manter na nossa consciência a questão da higiene pessoal,
A gente é meio, muitas vezes, meio relapso ainda com essas questões de higiene, né? E a gente não percebe muitas vezes essa questão. Eu tenho manias muito de comer unha, ainda desde pequeno, muitas vezes, né? E isso é ruim, porque você tem muita infecção. No final do ano passado, eu fiquei 2 dias sair de casa com virose estomacal. Aí você vai no banheiro muito, dá fraqueza. Aí eu falei, pode ter sido algo que eu comi? Pode. Pode ter sido essa mania de eu levar a mão para a boca, ter pegado alguma bactéria. Então a gente não cuida, às vezes a gente não cuida dessas questões, né? Então a gente precisa ficar na nossa consciência. A gente tem um álcool gel, que é esse bom hábito que a pandemia trouxe. Se possível, usar as máscaras se a gente estiver gripado. Então é muito esses dias até, senhor Luiz. O GBEM teve essas palestras aí do final. Foi agora, de comemoração dos 50 anos do GBEM, que a gente fomos lá no final, no domingo. Isso. Na sexta-feira eu estava me preparando para ir assistir a palestra da sexta. Peguei uma gripe forte, fiquei sexta e sábado com uma gripe forte. Foi melhorar no domingo, que nós fomos. Eu falei, eu vou fazer o que lá? Vou ficar espirrando? Não parava de espirrar. Tem senhorzinho, tem senhora. Eu falei, daqui a pouco você passa o vírus para alguém. Então, não tem jeito, né? Tem hora que a gente... Mas não que eu sou perfeito, não, mas é uma das coisas que pode acontecer e para nós, né? Essas questões de higiene. Nós temos que tomar o máximo cuidado, porque as pessoas têm a mania de falar assim, às vezes dá uma desinteria na pessoa, dá um problema qualquer, um mal-estar. O que eu comi? A primeira coisa. O que eu comi? Não é só o que você comeu. Você pegou em coisa, você pegou em maçaneta de porta, pegou na maçaneta de porta, pegou numa maçã e foi comer, sem lavar a mão. Aí o que aconteceu? Aquele germe que estava lá na maçaneta da porta, que você não sabe quais são, passou para a maçã, e maçã passou para o seu aparelho digestivo. E assim vai indo. Então a gente tem que tomar esses cuidados realmente, e é importante. O Dr. Alberto Seib já falava isso. A higiene é o principal motor da nossa saúde. Um dos cuidados, Gouveia, é o ônibus. O ônibus ali, né? Vamos supor que eu venho de casa para cá, depois eu vou de ônibus. Eu já cansei de falar na minha casa, não chega em casa, sapato descarta, e a roupa que você também vai no banheiro, descarta tudo. Descarta, porque você andou, sentou no ônibus e tal, você entendeu? Então, isso é higiene, descartar sapato, descartar roupa, tudo lá, já põe para lavar. Verdade. Né? Porque é uso urbano, é uso direto ali, não é? É verdade. É higiene. É isso mesmo. E agora quem é a Nádia que vai falar? Sim. Então, Quem Nádia. vai responder o questionamento de hoje do nosso ouvinte Pedro Cruz Ribeiro é ele, o senhor Luiz Gouveia. Agora nós estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos ouvintes, e nós selecionamos perguntas, né? Como funciona? Nós selecionamos as perguntas e respondemos. O questionamento hoje do nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte: tem pessoas que dizem que não se deve rezar pelos mortos. Que pensar da opinião de quem rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? E aí, senhor Luiz? Isso. O Kardec perguntou isso também para os espíritos, né? E ele fez uma colocação, o próprio Kardec fez uma colocação. Tem um capítulo no livro do Evangelho que fala sobre as preces, né? As preces. E os espíritos falam o seguinte: não importa que não esteja prescrito no Evangelho, não é nesse, porque o Evangelho ele tem algumas opções de boa conduta, mas isso realmente não está escrito. Nos Evangelhos não tem. Rezar pelos mortos. Mas o que a doutrina espírita veio mostrar para nós? Que a vida continua. E se a vida continua, a nossa mãe, que faleceu há pouco tempo, ela continua viva. Nosso irmão, nossos primos, nossos amigos continuam vivos.
E eu gosto muito do meu primo. Por que eu não vou lembrar do meu primo? E outra coisa, a prece. O que é a prece? Na doutrina espírita tem todo um apanhado do que é a prece. A prece nada mais é do que trazer vamos dizer assim, a ingerência do alto na vida de um amigo que eu gosto. Das fluidos positivos que vêm do alto, das boas intercessões do alto, que intervenha em nome do meu amigo. Por que a pessoa lembra da prece? Só aquela prece ditada, que é o Pai Nosso que está no céu santificado. Essa é uma prece que Jesus, quando foi incitado, foi questionado. Jesus, como é que eu falo para conversar com Deus? Você pode falar assim. Aí ele escreveu a Pai Nosso. Mas não é só isso. Você pode, por suas próprias palavras, pedir ao alto a intervenção em relação de um amigo, de um problema pessoal seu, de uma pessoa que está doente. Então, a prece, ela é um fator de amor, de lembrança, boas condições. Então, ela não precisa ser uma prece decorada. É uma solicitação, é uma intercessão que você faz para a espiritualidade superior em relação a um parente, em relação a um problema relacionado ao seu emprego, relacionado ao seu estudo, ou seja, um problema relacionado ao seu dia a dia, pedindo, me dai força. Eu sempre falo assim, tinha um preto, no centro era um preto, a gente chamava preto velho, mas não era preto velho não, era preto novo. Ele falava, e eu morava numa fazenda lá na Bahia, ele falava. E toda manhã, qual era a minha prece? Depois que eu fiquei sabendo da prece, mas qual era a minha prece? Eu falava assim, Senhor, né, preto está saindo para o trabalho, me proteja. Essa era a prece dele. E com aquele fervor do coração, com aquela coisa, ele atingiu o objetivo. Porque aí os espíritos protetores estariam ajudando. Então não tem necessidade de ser uma prece, que nem a turma fala, tem uma prece aqui que o fulano escreveu, fala essa prece que você vai, 10 vezes você vai ganhar uma loteria, não sei o que lá. Os caras ficam passando essas preces pela internet para você. Não, porque se você é feliz, porque não sei o quê. Não é nada disso. A prece é uma conversa amorosa que você tem com o alto em relação a um objetivo que você quer conquistar ou atingir alguém que faleceu e que você tem saudades. Olha, eu estou com saudade de você. Eu dirijo aqui a minha prece e peço ao alto que te ilumine, se você ainda tiver. Mas eu peço ao alto que te ilumine, não sei se tiver. Então, como é que é o nome dele? Pedro. Pedro, esse negócio que não deve rezar para os mortos. Primeiro que na doutrina espírita, a morte é só do corpo físico. A morte, teoricamente, ela não existe, né? Mas a morte que nós conhecemos é do corpo físico. Então, a alma, o espírito, continua vivo. Se ele continua vivo, eu continuo tentando chegar para ele. Como eu chego? Através do pensamento, e no pensamento eu posso pedir a Deus o que eu quiser. Peço a Deus principalmente para abençoar aquele meu amigo que morreu, aquela minha mãe que me deixou, aquele meu pai que voltou para o plano espiritual. É isso, a prece é isso. Agora, amigos, vocês estão à disposição. Então, Pedro, eu acho que a prece, quando fala assim, não deve rezar pelos mortos, é um pouco equivocado, porque, primeiro, que não existe a morte, né?
permanece vivo, apesar das pessoas às vezes não entenderem isso. E a prece, quando você faz ela, principalmente de coração, sentindo aquela energia, essa energia é dirigida àquele espírito, aquele espírito que está onde ele estiver, ele recebe essa energia. Magneticamente, isso é levado até onde o espírito se encontra. Tanto é que para isso não tem distância. Quando nós fazemos uma prece para um determinado espírito, seja de um parente, de um amigo, quem quer que seja, é um espírito. Então, com certeza, a prece é direcionada, chega até a pessoa, desde que seja com aquela confiança, aquela fé, aquela energia de amor, de paz, porque a espiritualidade dos trabalhos no bem, essas oportunidades, eles estão ali prontos para nos ajudar. Então, e muitas vezes, uma prece dessa vai ajudar muito aquele espírito que às vezes não se sabe que condição que ele está, né? Não tem ideia, né? Porque é outro plano. E muitas vezes essa prece vai ajudar muito, viu? Esse espírito onde ele se encontra, do jeito que ele está, ele vai ajudar muito. Vamos supor que mesmo que ele não receba direto, mas o mentor dele vai levar aquela energia até ele. O mentor espiritual dele vai levar. Então a prece nunca é perdida, nunca. Você dirigiu, ela vai sim, com certeza, e devemos sim fazer a prece para quem quer que seja encarnado ou desencarnado, a prece é muito válida. Então é isso. Pedro, a prece para os desencarnados, eu acredito assim, ela não é válida, ela é necessária. Como o senhor Luiz falou, toda a prece, né, é um ato de amor universal. Não é porque ela não está prescrita ali no Evangelho que ela não tem eficácia. Tem. E até o Cristo nos ensinou o valor da prece, ou da oração e da caridade. Eu sempre me coloco na vida da seguinte forma, Pedro: o que eu estou fazendo traz algum malefício? Ele é bom ou ele é mau? Então, no caso da prece, uma prece ela é boa? Sim. Então, faça. Se for algo bom, nunca relute, faça assim. Né? Às vezes é um ato, assim, vai desviar só um minutinho, um ato de caridade para alguém. É uma coisa boa. Então, faça. Porque se a gente ficar só nessa questão dos conceitos, né, do que é bom, do que não é, a prece é um elemento bom, é algo bom. Então, é importante fazer sim. É uma lembrança. E quem não gosta de ser lembrado, né? Sim. É algo que vai ajudar muito, como o senhor Ataídes falou. Nunca é perdida. Nunca é perdida. Sim. Senhor Luiz, até que o senhor me deu uma orientação aqui, né, senhor Luiz? O senhor costuma deixar para nós aqui umas conclusões. E está aqui realmente... Vocês estão falando, é verdade, eu não mudo nada, eu não tenho muita diferença do que vocês falaram, o pensamento é esse. É caridade, acima de tudo, para aqueles necessitados, né, para o espírito, né, senhor Luiz? O amai-vos uns aos outros é uma caridade para aquele que... fazer uma prece para aquele que já se foi. O fato de não se fazer é esse apego às questões, essa visão material, que não existe nada após a morte, morreu, acabou. Veja, qual que é o meio de uma família ajudar um ente querido que ela ama tanto, que ela está em sofrimento, em tristeza, em agonia, em desespero pela perda desse ente querido? Uma prece. Porque a agonia da família, a tristeza da família, como nós somos toda energia e ela é ligada a esse espírito, a energia de tristeza, de agonia, de desespero, muitas vezes chega a esse espírito no mundo espiritual e desequilibra ele. Ou pode atrair ele novamente para dentro do seu lar, esses desesperos, essas agonias, né? Então, sem esse conhecimento da continuação da vida, você não consegue amparar um espírito que foi embora. Então, qual é o meio mais eficaz? A prece. Amparar através da prece para acalmar esse espírito, para tranquilizar ele, pedir em pensamento para ele seguir o bom caminho, para ele seguir em paz, que a vida dele agora é essa caminhada no mundo espiritual, ele retornou para a verdadeira pátria, a verdadeira casa, né? Então se trata muito de uma caridade, né, para com o espírito, essa prece. É o meio mais eficaz de nós ajudar quem se foi, é a prece, não tem outra forma. Às vezes as pessoas, eu fico pensando, nós falamos muito essa questão de trabalho no centro espírita, aqui enquanto no intervalo, né, hoje.
As pessoas se preocupam muito em querer receber notícia de quem se foi. Mas, às vezes, jamais se preocuparam em fazer uma prece por ele. Só querem notícia. Se lá está bem, onde você está, como que é a vida, né? Aí. Mas uma prece para ele, para acalmar ele. Entendeu? Porque, muitas vezes, a falta da comunicação dele é ainda o desequilíbrio dele. É a falta de preparo dele para vir se comunicar. Então, a gente precisa compreender essas questões, né? Você perguntar aquela hora, Nádia, sobre palestra, num tema desse, instruir numa palestra, é preciso. É preciso. É preciso, é necessário. Verdade. Quando cair um tema próximo a esse, é necessário instruir as pessoas sobre essa questão. É um dos pontos que é bom instruir em palestra, para as pessoas ficarem atentas, né? E nesse amparo que a prece é a força mais poderosa que nós temos junto. Ela chega onde se necessita e ampara, equilibra, tranquiliza esse espírito que desencarnou, né? Que está no mundo espiritual. Principalmente se esse espírito onde ele estiver também estiver conectado com a mente da pessoa, né? que geralmente está. A família, né? Então, olha aqui, olha o que a inteligência artificial colocou. Foi ela, IA já? Ela falou assim, ó, a prece funciona como vibrações fluídicas que confortam, consolam e podem diminuir o sofrimento dos espíritos em condições difíceis. Sim. Não é? É isso mesmo, é isso que a doutrina espírita explica, que ela conforta, ela alivia, ela tudo. E teve uma pergunta, até que eu estava falando, eu estava lembrando da pergunta de uns 15 a 20 dias atrás, que uma pessoa perguntou, quando ela chega no dia de finados, ninguém vai visitar. Lembra que teve essa pergunta? Nós falamos, né? Não, nós respondemos, não sei quem respondemos, respondemos. Foi. E aqui a prece, exatamente é isso. Sim. Você não precisa ir exatamente no dia de finados, num dia lá visitar a campa da pessoa. Se quiser ir, pode ir, não tem problema. Mas pela prece você alcança a pessoa onde você estiver. Num quarto que você se encosta lá e pensa, ai papai, que saudade, que Deus te abençoe, eu peço aos bons espíritos. Pronto, você já está fluidicamente chegando no papai, abraçando o papai, aquele abraço, e o papai está sentindo que tem alguém pensando nele e que essa vibração de amor está chegando nele. Não é? Exatamente isso. É isso. Lembra dessa pergunta? Foi, teve essa pergunta. Que a pessoa fala, chega no dia de finados, ninguém vê, e a pessoa fica triste, que ninguém foi lá na campa, ninguém vai lá. Sim. Então, mas é exatamente isso. A prece é uma forma de você alcançar a pessoa. Mas, como já é 4 horas não. Pois agora já é horário de 3h30, né? 3h30, não, 2h30, porque acaba 3 horas o programa. Agora são 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. Então nós vamos para o finalmente. Quem que vai falar agora? A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Isso. Eu já te contei e vou te contar de novo. De 19 a 21 de junho de 2026, aonde? Em São Paulo. A gente vai receber o 19º Congresso Estadual do Espiritismo da USE. Serão 3 dias de estudos, reflexões, arte e convivência fraterna, que promete marcar a história do movimento espírita no estado de São Paulo. O tema central é o Centro Espírita no Novo Tempo. Ele nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista o quê? A essência do espiritismo. O local do evento, no Teatro APCD, que fica na Rua Voluntários da Pátria 547, no bairro de Santana, a 3 minutos do terminal rodoviário ou do Portuguesa Tietê Metrô, né? E ainda há um motivo muito especial para estarmos juntos. O congresso dará início às comemorações dos 80 anos da USE,
uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista com dedicação e compromisso. Celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama da união e do serviço do bem. Você precisa de mais informações? Use sp.org.br/congresso ou ligue para 11 29 50 65 54 ou 916 58 7575. Lá você pode obter mais informações. É isso, ouvintes. Agora você pode interagir com o nosso programa. Exatamente nesse instante, estamos iniciando o segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Isso, hoje vamos falar sobre o tema A Destinação do Espírito. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e este sendo criado por Deus, poder-se-ia dizer que o Pai não teria criado senão o mal, ou, pelo menos, a causa do mal? Se ele tivesse feito perfeito o homem, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não seria levado fatalmente. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto de seu próprio trabalho, a fim de que ele disso tivesse o mérito. Da mesma forma que ele leva a responsabilidade do mal feito por sua própria vontade. A questão é saber, pois, qual é a origem da propensão ao mal que existe no homem. Se estudássemos todas as paixões e mesmo todos os vícios, veríamos que eles têm seu próprio princípio no instinto de conservação. Esse instinto aparece em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que se aproximam mais da animalidade, dominando sozinho. Porque nesses seres não há ainda o contrapeso do senso moral. O ser ainda nasceu para a vida intelectual. Ao contrário, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, visto que esta domina a matéria. A destinação do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corporal, há apenas a necessidade material a satisfazer e, com esse fim, o exercício das paixões e a necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, saindo desse período, tem outras necessidades, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Se ele lhe sacode o jugo, avança seu caminho providencial, aproxima-se da destinação final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar por ela, se retarda, assemelhando-se à fera, nessa situação, o que era antes um bem, visto que era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal, não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque isso se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto, mas o mal é, assim, relativo à responsabilidade e é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, sua utilidade providencial. Sem isso, Deus teria feito algo de inútil e de nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido por seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Não esqueça a destinação do espírito. É a vida espiritual. Trecho do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 3, O Bem e o Mal, itens 9 e 10. Isso. Então, a destinação do espírito. Então, a destinação do espírito qual é? É o mundo, é a vida espiritual. Essa é a destinação do espírito. O que ele quis deixar aqui claro? Nós usamos a nossa encarnação material terrestre
para aprimorar a nossa alma através da lei do progresso. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala da lei do progresso. E o que é o progresso? O progresso é o passo a passo de você atingir o pleno espiritual. E o pleno espiritual você vai atingir através de várias passagens pelo nosso planeta. É o que ele fala aqui. Quando o espírito domina a matéria, quando ele domina a matéria, ele já passou por essa... já está num nível que ele pode até não precisar mais da matéria. Aí, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai, eu posso até residir, arrumar um outro bairro para morar, né? Um outro estado, um outro lugar para morar, que não seja mais onde que eu estou, e nem um planeta primitivo. Eu vou para um planeta já num nível mais elevado espiritualmente falando. Então, não esqueça que a destinação do espírito é a vida espiritual, nunca só a terra, porque às vezes a gente passa a vida achando que é tudo aqui. Eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar na loteria, não sei o que lá, não sei o que lá, e mato o outro para tirar as coisas do outro, passo a perna no outro, engano, passo falcatrua para poder ficar com um monte de dinheiro, mas a hora de chegar no momento de jogar terra no meu caixão, não vou pôr dinheiro nenhum no meu caixão, vai só eu e eu, só meu corpo ali, né? Então eu já vou estar no mundo espiritual. Então a gente tem que atentar, é essa atenção que aí ele fala exatamente da evolução do ser humano. Ele fala isso na Gênesis de uma forma clara nesse capítulo. Quem quer falar alguma coisa? E aí entra a questão, a bênção da reencarnação, né? Já pensou se não existisse a reencarnação? Como era que ia ficar? Então, a destinação do espírito, a reencarnação é o futuro, porque se eu não faço dessa aqui, vou fazer na outra, ou então na outra e na outra, mas eu estou caminhando. Estou caminhando, né? Nunca parando. Nunca vou ficar estagnado. Só se eu quiser ficar estagnado. Aí já é outra história, né? Mas a verdade é que devemos sempre procurar progredir. E a reencarnação traz essas oportunidades no nosso caminho da nossa evolução. Porque, agora, o fato de nós chegar lá mais rápido, vamos dizer assim, depende de quê? De nós. Depende de nós. O esforço cabe a nós. Então, quando o homem procura se conhecer, onde entra a questão do autoconhecimento, porque a pessoa se conhecendo, ele tem mais facilidade para muitas coisas no seu andar da carruagem aqui na Terra, porque já tem uma outra visão da vida, já vê as coisas por outro ângulo, né? E quando você não conhece isso, fica um pouco mais difícil. Então, tudo está na nossa mão e depende de nós, do nosso esforço, o nosso entendimento, o nosso aprendizado, né? Acima de tudo, aprendizado, porque viemos para aqui para aprender. Se não aprender, fica difícil evoluir sem aprender. É, né? verdade. É a questão, por que a doutrina espírita, muitas vezes, as pessoas não vacilam um pouco? Porque a doutrina espírita precisa estudar. Se você não estudar, meu amigo, sou espírita, mas não estudo. Vai ficar um pouquinho difícil, né? Porque o espírita que não estuda, ele não vai conhecer nunca o espiritismo. Porque por mais que você aprenda nas palestras, ouvindo, uma coisa assim, você aprende, claro. Mas o estudo é prioridade. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Principalmente a qualificação kardeciana. Então, mas tudo está por nossa conta e cada um de nós temos o nosso dever de evoluir, de progredir, que é para isso que nós encarnamos, foi para isso. Porque senão vamos ficar quantos anos? Tanto é que a reencarnação não tem limites de reencarnação. Você pode reencarnar quantas vezes for necessária, isso porque a evolução faz parte disso.
Então, o que você não aprende hoje, aprende amanhã e assim vai. Agora, o que você não pode fazer, se eu não aprender agora, eu aprendo na outra. Não é muito por aí, não, porque eu acho que é melhor aprender agora, não é? É melhor fazer agora, porque se não fizer hoje, eu faço amanhã, mas se eu fiz... Você vai ficar em DP? Se eu fiz hoje, já não tem compromisso de fazer amanhã, gente. Eu já fiz, né? Aí eu falo, vou fazer amanhã, e se amanhã eu não estiver mais aqui? Como é que eu vou fazer? Se amanhã eu não posso? Devia ter feito isso ontem, né? Então a vida não é muito assim, não. Não, e tem outra. Bom, depois eu falo, deixa o pessoal. Eu tenho outra. Os seus amigos estão andando e você está ficando para trás, né? Então você tem que ver isso aí também. Fala, Nádia. Então, só complementando aqui uma questão que o senhor Ataídes colocou, que ele falou assim, você pode chegar mais rápido. E eu vejo assim, não é chegar mais rápido, é chegar melhor. Né? Em outros momentos, ou em outro plano. Ou chegar de lá para cá melhor. Então, você pode chegar melhor. Eu acho que isso é muito importante. E assim como foi bastante coisa interessante, né? A música do ouvinte casa muito bem com isso, porque a música fala do compromisso que nós temos com a vida. E aí eu vou juntar as duas coisas, que para você chegar melhor, depende das nossas ações e das nossas atitudes aqui. Um processo reencarnatório, quando está sendo preparado, não é fácil. Não. E quando você vem para cá, ele se torna mais difícil ainda, porque você tem os elementos materiais interagindo com a gente. Coisa que você está no mundo espiritual é uma coisa. Exatamente. Depois você chegando na prática... Aí tem a questão do livre-arbítrio. Então, o que eu acredito, o que eu recomendo, o que eu falo, que vem junto com o que o seu Ataídes falou. Vamos aproveitar essa encarnação para que a gente possa, né, se pelo menos não sair 100%, pelo menos 95% já com tudo kits. Por quê? Primeiro, para dar valor ao que o plano espiritual faz por nós, a essa oportunidade que Deus nos concede. Segundo, porque como um processo reencarnatório, eu falo assim, para resumir, já que eu estou aqui, eu já sofri, já estou sofrendo tudo que eu tenho que sofrer, as minhas provas e as minhas expiações, vamos fazer direito para que a gente já possa evoluir, amenizar, né, muitas coisas aqui. Porque passar por tudo isso, para depois você falar, puxa, agora eu vou voltar para passar por coisa pior, eu acho desnecessário, eu acho que não é uma coisa muito inteligente. Então, já que eu estou aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor. Não é nem mais rápido, é fazer melhor. Tá? Isso. A destinação do espírito, a gente pode chegar, nós vamos chegar a espíritos um dia feliz, espírito puro. Ou vamos chegar daqui milhões de anos ou daqui a alguns anos. A decisão é nossa, né? Já era, como nós decidimos já em torno das nossas reencarnações, que ia demorar muito, né? Com apego às questões materiais, desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, a gente se encontra aí depois de tantos séculos na dificuldade para se evoluir espiritualmente. Então, qual é a destinação do espírito, conforme vocês já falaram? O mundo celeste, Deus. Mas o caminhar a gente vai fazendo de acordo com a nossa consciência espiritual, né? Então, enquanto a gente não despertar a nossa consciência espiritual, a gente vai reencarnando, voltando para o mundo espiritual, reencarnando, voltando. Mas é um processo de aprendizado, né? É a forma. No outro programa nós falamos da vida social, da necessidade da vida social. É justamente para isso, para se evoluir. Então a destinação nossa e do maior criminoso que tem na Terra é Deus. É o mundo celeste. O tempo que nós vamos chegar lá depende da atitude de cada um de nós, né? Depende das nossas escolhas. Nós chegaremos lá. Então, o ponto e os espíritos, o mundo, a ciência espiritual, que é o espiritismo, para mim é uma ciência do espírito, o espiritismo, né? Ele é um processo libertador de consciências. Ele está aqui para nos alertar. Primeiro veio Jesus. Acima de tudo, os ensinos de Jesus são as leis de Deus. E o espiritismo vem falar o que Jesus deixou para nós. Então, à medida que nós vamos despertando a nossa consciência para as leis de Deus, nós vamos tendo condição de caminhar para a nossa destinação, que é a felicidade, né? Que é
voltar para Deus novamente. E olha, eu vou até lançar uma pergunta aqui para vocês, eu posso? É um desafio. É professor, né? Nós aqui ouvimos falar que a destinação do espírito, é o destino do espírito à vida espiritual. Isso tudo que vocês falaram é a visão espírita sobre a vida espiritual. Porque tem religiões... Mas tinha até um programa, né? Focando uma visão espírita para a vida. Era o nosso antigo programa, né, doutor Luiz? Verdade, não, é o programa. Não, é o programa agora. É. O outro era Esse agora é o Focando uma visão espírita sobre a vida. O outro que era esquecido. Sei lá, Agenda Espírita. Agenda espírita. Era Agenda Então, Espírita. Então, a nossa visão espírita da vida, que nós vamos para o mundo espiritual dessa forma. E as religiões que acham também que o futuro do espírito é a vida espiritual, mas só que ele vai morrer uma vez só e vai ficar lá aguardando o dia do juízo final. Essa é a população da Terra. Quase que metade da população da Terra pensa desse jeito. Esperar pelo juízo final. Então, também o futuro do espírito é a vida espiritual, mas dessa forma. Não tem, parou, chegou, o que você alcançou, alcançou. Se não alcançou, não alcança mais. O que vocês acham disso? O que vocês têm a falar sobre isso? Que essas outras teorias, que a vida também é a vida espiritual, o futuro da alma é a vida espiritual, só que dessa forma. A questão, Luiz, é que as religiões, cada uma tem um modo de ver as coisas, né? Cada um tem sua ótica de ver, né? E aí é por isso que tem essas diferenças. Uns acham que morreu, acabou. Outros acham que se eu fiz o bem, morri, fiz o bem e vou para o céu quando desencarnar, ou então se eu fui ruim aqui, vou para o inferno quando desencarnar. Essa é uma visão. E tem aqueles que fala que vai ficar dormindo lá até Jesus voltar, não sei como que é a coisa lá, e aí vira aquela coisa, né? Quer dizer, cada um, é por isso que tem, eu acho que é incalculável o número de religião que tem no planeta, né? Não dá nem para saber quantas religiões que tem. Não, diz que tem 4.600 religiões. E Jesus, como era Jesus, vê se ele pregou religião. Ele não pregou religião nenhuma, ele ensinou o quê? A moral. O amor. A moral e o amor. E aí, com esse ensinamento aí da moral e do amor, a coisa ficou mais difícil, porque eu posso ser um religioso, mas se não tiver a moral do Cristo, como é que fica a situação, né? Então, a coisa é mais séria do que se imagina. Então, a coisa é muito séria. Então, a religião, ela precisa ter a moral do Cristo. Senão, eu penso assim. Mas eles acham que tem, e também eles batem o pé que tem a moral do Cristo. Só que... Uma visão diferente uma visão da diferente da nossa, né? Então, aí é uma das grandes diferenças do Espiritismo para as outras religiões, as outras filosofias, vamos dizer assim, que ensina que o mundo ainda você vai ficar lá e vai aguardar. Um dia você vai sair dessa sonolência, sei lá, né, para uma vida futura. Então é isso. São maneiras de ver. O Espiritismo é claro, não é, Nádia? O Espiritismo é claro. Você não vai ficar parado, aguardando o dia do juízo final. Você vai ficar ativo, porque todo dia é um dia de ação, é um dia de nova atividade. Às vezes, algumas pessoas me perguntam sobre isso, né? Nem todas sabem que eu sou espírita, algumas sabem, tal, mas, às vezes, independente de saber ou não, alguém sempre tem esse questionamento. Eu falo o seguinte, olha, vamos pensar da seguinte forma, uma forma mais racional.
eu acredito que não teria muito... Deus é né, onisciente, onipresente, um cara inteligente, vamos pegar mais assim. Ele é muito inteligente. Ele não faria a gente vir para cá, para depois a gente ir embora, para ficar no juízo final com tantas atrocidades que acontecem no planeta. Quer dizer, eu venho aqui, roubo sua carteira e está tudo bem. Ou pior, eu venho aqui, te mato e está tudo bem. Então, vamos começar a pensar de uma forma lógica. Ninguém vai fazer o mal e, está tudo bem. Não. Alguma coisa a gente vai ter que reparar. Então, a gente começa a pensar, fazer a pessoa pensar e falar assim, é verdade, não tem muito sentido a gente morrer e ficar lá parado, ficar esperando o juízo final, tem gente que compra terreno no céu, não tem muito objetivo isso. E daí alguns falam, puxa, é verdade, mas o que a gente precisa, por isso que eu acredito o seguinte, que o senhor falou, que o espiritismo ele é muito mais importante do que isso, nesse sentido, porque ele faz com que a gente perceba, como o senhor Ataídes falou, que a coisa é séria. Então, quando a gente vem para cá, a gente precisa cumprir o nosso compromisso assumido, certo? Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm essa visão, acham, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou morrer e vou para o juízo final. E o espiritismo ele nos traz exatamente isso, que a vida é muito séria e que, principalmente, a parte mais séria é quando a gente vai embora daqui, que vai ser perguntado para a gente, ou para a nossa própria consciência, o que fizemos da oportunidade que nos foi dada. Eu acho duas coisas tristes. Uma é o espírito, essas pessoas não terem consciência de que há vida após a morte e de que a gente é responsável por tudo aquilo que nós fizemos. Então, às vezes eu falo brincando aqui, bem rapidinho, para tá lascado, né? Aquele que acredita que morreu é isso e está tudo bem. Se todas as pessoas tivessem essa consciência, acredito que o mundo seria um pouquinho melhor, ou muito melhor. Mas, infelizmente, tem gente que tem essa consciência de que acabou, vai lá para o juízo final. Mesmo assim, qual é o juízo final? Né? Tem que começar... Quer falar? Não, é isso aí, senhor Luiz. As religiões são um funil que vai levar a Deus, né? Então, é a visão de cada que ainda é distorcida ainda, né? Então... Você tem aí, é o que o senhor falou, uma grande parte, tem uma parte do mundo que não acredita nem em Jesus ainda. Então, você tem essas vertentes, essa questão. Meu pai, um dia, falando com um amigo dele lá no SECAP, ele falou que evangélico, e daqui o homem, não acredito na vida. Meu pai, não, a vida continua. Aí, em determinado momento, era amigo dele, ele falou para o homem assim, para o amigo dele, você vai morrer? O cara falou, vou, tem jeito? Ele falou, eu também vou. Então, vamos fazer o seguinte, quando você morrer, você vai ver como que é lá. E nós vamos ver quando chegar lá. Porque não adianta mudar a consciência da pessoa, né? Ela acha... respeito, né? Tanto tem uma obra de André Luiz que fala sobre isso. Que ele entrou num dos pavilhões de um posto de socorro, ele viu um pavilhão enorme de pessoas, tipo espíritos mumificados, parecia, dormindo. Por quê? Espíritos que desencarnaram com essa consciência de dormir esperando o juízo final. Então, eles cristalizaram na consciência deles e estavam mesmo lá adormecidos esperando esse juízo final. Não vai chegar, né? Então, por quê? Por que o juízo... E, geralmente, quem pensa no juízo final é só para ele e para o grupo dele. Para o assassino não tem jeito, é fogo do inferno. Então, só que aí o espiritismo vem nos falar o quê? Que o julgamento não é só para quem mata, é para quem é indulgente, não é indulgente, para quem prejudica o outro. Então, várias questões aí que é outro tema, né? Então é isso. Nós falamos agora há pouco aqui sobre essa questão de destinação do espírito, não falamos? Destinação do espírito é a evolução espiritual. Todos nós chegaremos a Deus. O tempo, quem vai determinar é cada um de nós, né? Verdade. Então tem desses paradoxos da vida. Paradoxos, gostei. Que a gente tem aqui na face da Terra, mas o Espiritismo, ele é claro em dizer, nós não ficaremos estagnados em momento nenhum, nem aqui, nem no mundo espiritual. Você estará sempre aprendendo. Mas Jesus falou isso, ele falou assim, olha, meu pai, eu não sou rei nesse mundo, porque o reino do meu pai,
existem muitas moradas. Então, o meu reino não é deste mundo. E existem muitas moradas do meu Pai. E aí vem o Nicodemos, que é um rabino estudioso, inclusive, perguntar: Jesus, mas como é que eu faço para conhecer Deus? Porque toda a intrigação de todo mundo é saber quem é Deus ou o que é Deus, né? Quem é Deus? Será que Deus é uma pessoa? O que é Deus? E Kardec perguntou: o que é Deus? Aí os espíritos responderam a Kardec: a energia suprema, causa primária de todas as coisas. E quando Nicodemos pergunta: Jesus, como é que eu faço para conhecer a Deus? Aí Jesus fala: você terá que nascer de novo. Aí Nicodemos se espanta: como? Eu velho desse jeito, grandão, como é que eu vou entrar no útero da minha mãe, ou senão dentro da minha mãe? Aí Jesus fala: Nicodemos, se nem das coisas espirituais das coisas materiais você não entende, que dirá das coisas espirituais? Não está na hora de você entender esse processo, mas para você conhecer a Deus, você terá que nascer de novo. Porque Deus não é uma pessoa antropomórfica. Deus é uma energia, mas para você saber dessa energia suprema, não é por conceitos falhos que nós ainda nem temos para conhecer essa supremacia de Deus. E Kardec foi muito, muito esperto quando ele falou assim, é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Kardec não perguntou quem é Deus, né? Perguntou que é Deus. Olha a sabedoria aí. Ó. É diferente perguntar quem é você e o que é você. É diferente, muito diferente. É verdade. Então é isso. Eu acredito que... Alguém mais tem alguma coisa para falar? Eu acredito que o nosso tempo está bom. Então nós vamos continuar aqui no encerramento do programa e vamos... Quem que é o próximo aqui? É o Ataíde Bastos. Ataídes Bastos. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite no site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita próximo da sua residência. É isso. E agora nós iremos fazer uma prece para ambientar o ambiente, que Deus, nosso Senhor Jesus, nos ampare, nos ilumine, nos dê muita luz, muita força, equilíbrio, para seguir essa jornada terrena. Envolvidos nesse agradecimento por mais esse programa, por mais esse momento de aprendizado, que essas boas energias possam chegar aos nossos ouvintes, a todos os lugares necessitados, que esses bons fluidos possam nos envolver, e um agradecimento a essa equipe da USE que nos ampara, nos auxilia, para que esse programa corra da melhor forma possível. Então, que Deus e o nosso Senhor Jesus possam amparar a todos, que todos possam ficar na luz e na paz. Graças a Deus. Nádia? Então, é uma honra ter vocês aqui, prestigiando a Família Web Rádio e curtindo aí o nosso programa. Até o próximo, um abraço a todos. Então, eu também agradeço, viu, Ataídes? Eu agradeço. Fátima, você que está nos escutando, Fátima, Neuza também, e quem estiver nos escutando, eu agradeço pela audiência de vocês
pela paciência que vocês têm de nos escutar. Muito obrigado e continuem conosco, porque vocês fazem toda a diferença, que são os nossos ouvintes. Muito obrigado amigos de rádio e até a semana que vem. E eu também me despeço agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo aos amigos aqui presentes, agradecendo também às pessoas que sintonizaram com a Web Rádio e agradecendo a oportunidade que nos foi concedida pela espiritualidade superior que dirige esse programa. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e, se possível for, estaremos aqui a semana que vem, nesse mesmo horário. Que assim seja, graças a Deus. É isso, eu vou fazendo a minha prece, as despedidas finais, mas não desliguem, pois a rádio não para. Ela tem 24 horas de bons programas, entretenimentos, com o retorno logo mais do Good Night, né? Good night. Modão sertanejo também? Também. Oh. Então, logo mais as novidades que voltarão. Tem que Luiz. voltar. E tem mais novidades para chegar aí. Agora, sabe o que eu queria falar? Um abraço para Nilce Pereira. A Nilce, a flor do nosso programa. Agora tem duas, né? Nilce vai voltar, nem se for na telinha. Você pensou nisso na telinha? Sentadinha na casa dela, no conforto do lar. Vai voltar. Tem palestra hoje? Hoje não. Não, é carnaval, né? Carnaval não tem Você palestra, tem? acredita que a conta calhou de uma na semana do carnaval não ter uma palestra? É difícil, mas não vai ter semana Ô, que vem. Gouveia, também. Centro Oi. Espírita fecha no carnaval? Não, o Centro Espírita que eu participo fecha, sabe por quê? Porque o espírito. Não Aí tem que assim. tá, eu falo assim. O Centro Espírita, os espíritos não precisam descansar. Mas o Centro Espírita é feito de pessoas e as pessoas encarnados. precisam, às vezes, viajar, descansar. Então, É a rotina, são né? espíritos encarnados. Então, ela fecha assim. Fecha. É isso, meus amigos. Até a semana que vem. Fiquem em paz. Todo mundo falou tchau? Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Você está na Família Web Rádio. Família Web Rádio. Aqui toca saudade.